É comum no mundo evangélico a seguinte afirmativa: de que o Velho Testamento foi abolido. Eu pergunto, eles estão certos ou estão errados? Quem acha que eles estão errados? Levanta a mão. Deixa eu ver as mãos. Olha, temos bastante gente aqui. Então, para vocês, o Velho Testamento não foi abolido, né? É isso? E se eu falar para vocês que estão certos? E se eu afirmar para vocês que o Velho Testamento de fato foi extinto, foi abolido? Não ficará pedra sobre pedra, no chão? Vão tacar tudo em mim, Então é por isso que eu disse, não saiam daqui antes do final. Porque eu afirmo a vocês, o Velho Testamento de fato foi abolido. Alguns devem estar pensando assim, pronto, trouxeram um herege para Campina Grande. Como é que é? Pois amigos, lamentavelmente, para muitos, o Velho Testamento de fato foi abolido. E eu vou provar para vocês que foi. Querem ver? Pagam para ver? Paga mesmo? Mas hoje é sábado, né? Não pode pagar. Vamos lá então. Mas olha, eu tenho um texto que vai nos ajudar. Vocês acreditam na Bíblia? Tem certeza? Então leia 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Aqueles que já assistiram essa minha palestra, pode ser que alguém já tenha assistido aí pela internet. Por favor, fiquem quietinhos, tá? Segundo Coríntios capítulo 3, o verso 14. Todos abriram? Quantos aqui tem a Bíblia revista e atualizada? Deixa eu ver as mãos. Revista e atualizada. Quantos aqui não sabem qual é a versão da sua Bíblia? Levanta a mão. Acho que a maioria, né? Já prestaram atenção nisso, na versão da sua Bíblia? Revista e corrigida. Revista atualizada. Alguma diferente aí? NVI? King James? A sua NVI? Ok. Linguagem de hoje? Cuidado com a versão linguagem de hoje. Para entender algumas histórias, ela ajuda, mas para estudo doutrinário, ela não é uma fonte confiável, porque a revista e a linguagem de hoje é uma versão de Bíblia já interpretada. Eu vou falar sobre isso na oficina de hermenêutica, interpretação bíblica. Então vamos lá. Capítulo 3, verso 14 de 2 Coríntios, diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelada que em Cristo é removida. Essa é a revista atualizada. Quem tem a revista corrigida? Leia para mim, por favor, pastor Eleazar. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ouviram? Quem mais tem a revista corrigida?
Você não está desse jeito? Só para confirmar. É isso mesmo? Está assim na sua Bíblia? Tem certeza absoluta? Olha. A sua também? Não é assim? Então o que diz aí? Que o Velho Testamento foi abolido. Acredito na Bíblia? Olha, a principal característica do adventista do sétimo dia é que para ele a Bíblia é suficiente. Ela é absoluta na revelação da verdade. Então o adventista não pode ter dúvida sobre a credibilidade no texto bíblico. Aqui está. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, foi abolido. Acabou. Ponto final. Eles estão certos em afirmar que o Velho Testamento foi abolido. Pastor, quero ver você sair dessa. É o que alguns devem estar pensando aí, né? Mas olha, só para ter certeza absoluta, no grego está ali, ó, a palavra diáteques. Ela pode ser traduzida tanto como Velho Testamento, como testamento, quanto como aliança. Então a tradução corresponde, está correta. No grego é exatamente este o pensamento. Foi abolido, foi extinto. Ok? Alguma dúvida até aqui? Todas as dúvidas? Todas, pastor, todas. Bom, mas olha, a pergunta que nós temos que fazer para entender, por isso que eu pedi que ninguém saísse, ficasse até o final. Até o final. Tá bom? Eu sei que muitos aí estão em conflito agora. Eu nunca tinha ouvido falar isso de um pastor adventista que está na ativa. Nunca ouvi falar isso da boca de um adventista sétimo dia. Primeira vez. Sempre aprendi o contrário. Mas e aí? E agora? Como resolver esse problema? Se um evangélico apresentar esse texto para você e afirmar, olha aqui, ó, você não crê na Bíblia? Está dizendo, é Paulo afirmando que o Velho Testamento foi abolido, foi extinto. E aí? E o que você responderia diante disso? Na oficina de interpretação bíblica, eu vou apresentar textos bíblicos que são mal interpretados. E que a gente vê isso com frequência nos próprios púlpitos adventistas. Textos bíblicos que são mal usados, mal interpretados. Então a pergunta que a gente precisa fazer neste momento para entender o assunto é, primeiro, o que é testamento? O que é testamento na sua compreensão? Deixa eu ver aqui algumas ideias. Quem gostaria de falar? O que é testamento na sua compreensão? Diga, amigo. Exatamente. Exatamente. Se você tem alguma herança, não é isso? Alguma riqueza, algum bem, e você percebe que está chegando o seu dia, então você faz o quê? Um testamento. Não é assim? Mas enquanto você está vivo, o testamento tem valor? Não. Só tem valor quando? Por isso que é importante você não avisar a família. Agora, para quem não tem nada igual eu, você deixa dívida, boleto bancário. Né? O que é testamento? Vamos lá. É a doação de uma herança a alguém escolhido pelo testador. Para aqueles que chegaram agora, deixa eu dizer para vocês, eu estou afirmando, eu estou falando, não precisa olhar para trás, gente, não olhem para trás, por favor, não olhem. Então, para vocês, é só para atualizar, para vocês entenderem o assunto, tá bom? Não é para chamar atenção não, fiquem em paz, tá?
eu estou afirmando que o Velho Testamento foi abolido, é isso. E eu vou provar aqui que o Velho Testamento de fato foi abolido, tá bem? Para vocês que chegaram agora, tá? Vamos lá, o que é testamento? É a doação de uma herança a alguém escolhido pelo testador. Esse testamento só terá validade após a morte do doador ou testador. Isso é um testamento, não é? Bom, mas para que haja um testamento é necessário 4 condições. Olha, vai prestando atenção, não cochila, por favor. Se alguém ficar conversando do seu lado, dá um cutucãozinho assim de leve. Se a pessoa achar ruim, você fala, foi o pastor que mandou. Quarta-feira eu vou embora mesmo, não tem problema. Né, Eliezer? Então, amigos, para que haja um testamento, precisa existir 4 condições para esse testamento. Anota aí. Você que está anotando. 4 condições. Primeiro, tem que haver tem que ter um testador. Segundo, tem que ter herança. Se não tiver herança. Terceiro, tem que haver ou vários. Tem que ter herdeiros. E quarto, tem que existir o quê? A morte do testador. Então, se não existir essas 4 coisas, não existe testamento. Então, primeiro tem que haver um testador, segundo tem que ter herança, terceiro tem que ter herdeiro, quarto tem que existir a morte do testador. Quando o testador morre, aí a família faz a festa e divide a herança. Né? Não, né? Aqui em Campina Grande não. Qualquer lugar fora daqui. Bom, mas olha, portanto, o que é Novo Testamento? Você já sabe o que é um testamento. Naquelas 4 condições, o que é um testamento? Agora, a segunda pergunta é, o que é Novo Testamento? Vamos encontrar a resposta na própria Bíblia? Bom, vamos lá, vamos avançando aqui. Primeiro, do ponto de vista bíblico, houve um testador? Quem foi? Está aqui a resposta. Quanto mais o sangue de quem? De Cristo. Em Hebreus capítulo 9, verso 15. Houve um testador? Quem foi? Jesus Cristo. Ele foi o testador. Segunda, bom, continuando aqui. É por isso mediador, então, de um novo testamento. Então, Jesus é o testador e ele é o mediador desse testamento novo. Segunda pergunta. Houve herança? E o que era a herança? Ou o que é, ou o que será? A herança é o quê? E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, os chamados recebam a promessa do quê? A herança eterna. Então existe herança? Sim. Então existe o testador, que é Cristo. Existe a herança, que é a vida eterna. A salvação eterna. Terceira pergunta. Houve herdeiros? Quem são os herdeiros? Olha, nós. Então aqui, ó. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, os chamados recebam a promessa. Então houve testador, houve herança e também há herdeiros. E quarta pergunta, houve a morte do testador? Houve a morte do testador? Então veja aqui, ó. Quanto mais o sangue de Cristo se ofereceu a si mesmo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte. Então, se houve a morte, o testamento teve o seu efeito. Para quem está chegando agora, eu estou dizendo que o Velho Testamento foi abolido, viu? Estou provando na Bíblia que o Velho Testamento foi abolido. Então pega aí. Então houve o testador, Jesus Cristo. Houve herança, a vida eterna. Herdeiros, os escolhidos, os chamados. E houve a morte do testador? Sim. Jesus derramou o seu sangue. Em nossos dias, a confirmação da morte de um testamenteiro é um documento feito em cartório. Como Paulo descreve esse fato no Novo Testamento?
Ele escreve da seguinte forma: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam ou se confirmam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Isso para o nosso contexto espiritual. Bom, mas a pergunta permanece: o que é Novo Testamento, igreja? O que é Novo Testamento? Você já sabe o que é um testamento comum. Agora, o que é Novo Testamento? Dentro do contexto do nosso estudo aqui, a resposta está em Lucas 22, verso 20. A resposta está em Lucas 22, verso 20. Quer ler e me dizer? O que é Novo Testamento? Encontraram aí a resposta? O que é Novo Testamento? Então vamos ler o texto. Veja aqui. Semelhantemente tomou o quê? Depois dizendo o quê? É o novo no meu que é derramado? Pergunta: o que é Novo Testamento? Jesus levantou a Bíblia. O que ele levantou nas mãos? O que tinha no cálice? O suco, que representava o quê? Então o que é Novo Testamento? O que é Novo Testamento? O sangue de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com 27 livros do Novo Testamento. Receba. Entenderam, amigos? O que é Novo Testamento? Sangue de Cristo. E não livros da Bíblia. Ficou claro aqui? Não sou mais herege, né? Então vamos lá, está aqui, ó. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Jesus levantou o cálice com o suco que representava o seu sangue. Ele disse: este sangue é o Novo Testamento que faço com vós, ou por vós. Bom, mas olha aqui, fatos importantes, pega aí. Primeiro, naqueles dias, esses livros ainda não. Quando Jesus levantou o cálice e disse: esse é o Novo Testamento que faço com vós, os livros do Novo Testamento ainda nem sequer existiam. Segundo, no ano 200, no segundo século depois de Cristo, foi Tertuliano quem reuniu esses livros e os chamou de quê? De Novo Testamento, por analogia. Terceiro, na metade do terceiro século, esses escritos foram unidos aos demais, formando toda a Bíblia. Quarto, passaram a chamar os demais livros de quê? Velho Testamento. Por quê? Por analogia também. Quinto, a Bíblia tem outro nome. A Bíblia tem outro nome. E a gente vai ver daqui a pouco. Que nome é este? Ok? Está claro isso? Mas aí vem outra pergunta. Já que descobrimos o que é Novo Testamento, que não são livros do Novo Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento, então o que é Velho Testamento? Já sabemos o que é Novo Testamento. Agora resta-nos saber o que é Velho Testamento. O que é Velho Testamento? Vamos descobrir. Olha o que diz no livro de Hebreus. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem. Ele está falando sobre o quê? O primeiro testamento, a primeira aliança. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, tomou o quê nas mãos? Sangue de quê? E dos bodes, dizendo: este é o sangue do quê? Do testamento. É o velho, o antigo, que Deus vos tem mandado.
O que é Velho Testamento? O que é Velho Testamento? Sangue de animais. Olha aqui, Moisés tomou metade e o pôs em bacias, a outra metade os espargiu sobre o altar. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança do testamento, que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então o que é Velho Testamento? Será alguém não entendeu o que é Velho Testamento? Oh, glória! Amém. Vocês aceitam agora que o Velho Testamento foi abolido? Aceitam? Quem não aceita, levanta a mão. Que bom. Quando começou? Quando é que começou isto? Conforme Gálatas capítulo 3, verso 17 e 18, Deus já confirmara a Abraão 430 anos antes do Sinai. Essa aliança havia sido feita 430 anos antes da lei ser dada. Por que eu estou mostrando nesse texto de Gálatas? Porque é o seguinte: quando eles dizem que o Velho Testamento foi abolido, eles na verdade estão querendo dizer que a lei de Deus foi abolida. Mas essa aliança a qual Moisés apresenta, a qual Paulo destaca, essa aliança é a aliança feita com sangue, derramamento de sangue, que representava o sangue de Jesus que viria no futuro. Tá bem? Vamos lá. E digo isso, olha o que diz Gálatas 3,17. Uma aliança, testamento, já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, então, nem tem nada a ver. Quando eles dizem que o Velho Testamento foi abolido, referindo-se à lei, não há qualquer harmonia hermenêutica. Nenhuma. Aí você percebe que os estudos são meio que atropelados, né? Veja os dois testamentos paralelamente. Agora, até as crianças agora vão entender. Agora é para as crianças. Então, se algum adulto não entendeu, aproveita a onda das crianças. Para todo mundo entender, está aqui, ó, os dois testamentos, o velho e o novo. O velho, Moisés tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, dizendo: este é o sangue do testamento. Ó, Velho Testamento, o sangue do testamento. Novo Testamento, agora, semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Se não entendeu ainda, agora fica claro. Pronto, está aí, ó. Velho Testamento e Novo Testamento. Agora a peça do quebra-cabeça encaixou, né? Porque antes não estava encaixando, não é isso? Agora encaixou. Ótimo. Está aí, ó, Velho Testamento, sangue de animais. Novo Testamento, sangue de Cristo. Sabendo agora o que foi abolido, resta agora saber o que não foi. E o que é que não foi? Vamos lá, o que é que não foi abolido? Mateus capítulo 5, 17. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para... Deixa eu explicar uma coisa que eu preferi deixar para ser mais claro agora. Eu precisava criar aquele suspense para vocês não dormirem, ficarem bem acordados. Primeiro, não existe separação de leis na Bíblia. As leis são um conjunto de 613 leis. Quando Paulo vai falar de lei, por exemplo, em Gálatas, ele vai falar de toda a lei, de toda a Torá. Mas a gente faz essa separação para ter uma compreensão pedagógica.
lei cerimonial, lei moral, lei da dietética e lei civil. Não é isso que nós fazemos? Nós fazemos essa divisão como efeito pedagógico, para a gente entender o significado de cada grupo de leis e o propósito definido de cada uma delas. Quando Jesus diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para cumprir, ele está dizendo que veio para dar cumprimento à lei de duas formas. Eu vou explicar só uma, porque a outra precisaria de entrar num outro tema para poder explanar. No que a lei dizia, falava sobre ele. A lei não apontava para Cristo? Não é isso que Paulo inclusive vai dizer, que a lei aponta para Cristo. E de fato ela apontava. Se você, veja bem, a lei na verdade, o correto não seria usar um termo, a lei foi cancelada, foi anulada. De forma alguma. A lei, ela encontrou-se com o seu ápice de cumprimento, que é em Cristo. É como se fosse mais ou menos assim, a lei cerimonial permanece hoje, mas num sentido espiritual, numa esfera elevada espiritual, com Jesus no céu, oferecendo o seu sacrifício, levantando as suas mãos e dizendo ao Pai, por isso eu morri, por exemplo. O sacrifício de animais, o sacrifício de cordeiros era um ritual provisório para dar efeito a uma lei maior do que o ritual. Então Jesus ele veio para cumprir aquilo que estava estabelecido sobre ele na lei, e tem um segundo ponto que tem a ver com o cumprimento da lei na sua amplitude mais perfeita, além do que nós podemos oferecer guardando a lei. Jesus guardou a lei de uma maneira que nenhum de nós é capaz de guardar. Só para não deixar uma poeira no ar, deixa eu fazer uma pergunta. É possível a gente guardar a lei? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu ver as mãos. Eu também creio, é possível guardar a lei. Se não fosse possível, a Bíblia não nos ensinaria a guardar a lei. Agora, a segunda pergunta: é possível guardar a lei perfeitamente? Eu vou ilustrar para você entender. Como assim, pastor? Não entendi, peraí. Eu vou ilustrar para você entender. Suponha-se que o Matusalém tenha fumado durante 40 anos. E agora a gente na igreja faz... Fumou não, né? Não, né? Mas não dá, nem pode ser profecia que não dá mais tempo de você fumar 40 anos. Daqui a pouco, meu filho, já era. Então observe, faz de conta que o Matusalém é um fumante de 40 anos, fumando 3 cartelas por dia. Então a gente faz um programa aqui de 5 dias para deixar de fumar, e o Matusalém deixa de fumar. Na semana seguinte, já faz uma semana que ele parou de fumar. Na semana seguinte, ele passa lá nos corredores da universidade estadual e sente o cheiro de cigarro em alguém passando. Eu pergunto, ele vai sentir vontade de fumar ou não vai? Ele vai ficar doido. E já vem a tentação, vou passar no mercadinho, quando sair daqui, para comprar um maço de cigarro. E ele sai da faculdade e passa em frente ao mercadinho, e agora aquele conflito. Eu estou com vontade, mas não devo. Eu estou com vontade, mas não devo. O desejo é grande, mas não devo. E por fim ele resiste bravamente, vira as costas para o mercado e vai-se embora. Eu pergunto, ele obedeceu à lei ou não? Sim ou não? Agora a segunda pergunta, ele obedeceu perfeitamente? Não, por quê? Porque o desejo ainda permanece no coração. É por isso que Jesus guardou a lei perfeitamente, porque nele não havia qualquer propensão para o mal. Então esse é o outro estudo, de repente a gente até faz ele amanhã, não sei, esse é outro assunto. Ficou claro para você? Vamos lá, deixa eu continuar aqui então.
os desejos do coração, os desejos maus do coração, as propensões para o mal é que maculam a nossa obediência. E por isso que, se não for pela graça... Deixa eu ilustrar de novo com um exemplo. Imagine um pano de chão. Você compra lá no mercado um pano branco. Branquinho, branquinho, branquinho. Aí você leva o pano branco de chão para casa. Aí chega em casa, você pega aquele pano branco de chão e você limpa, você enxuga o chão do banheiro, enxuga o chão da sala, da cozinha, do quintal lá, sei lá. Vai usando o pano branco. Como vai estar o pano daqui a um ano? Eu exagerei, é? Já está no lixo, é? Então, peraí. Depois de um mês, então, pronto, melhorou? Ok, pronto. Estou em paz com vocês agora? Ok, tá bom. Então, você usa o pano branco durante um mês. Aí você agora pega o pano branco e lava bem lavado. Que cor que ele vai ficar? Meio acinzentado, não é? Manchado, não é? Bom, mas tudo bem. Você coloca ele num balde com Vanish. Vai adiantar? Coloca ele na máquina de lavar e lava 10 vezes com muito sabão em pó. Vai adiantar? Bom, ele vai ficar limpo, não vai? Limpinho, não vai? Você vai poder até enxugar o rosto com ele. Se ele estiver limpinho, você vai poder até enxugar o rosto com ele. Mas ele não vai deixar de permanecer manchado. É assim a natureza humana por causa do pecado. Você pode obedecer à lei, mas a mancha do mal no coração permanece. Orgulho, egoísmo, desejos errados que não deveriam existir no coração. Você resiste, você luta, você vira as costas, você vai embora, você ignora, mas o desejo fica ali no coração. Entenderam? Por que a gente não pode obedecer perfeitamente? Por isso que Paulo disse que quando Jesus voltar na glória, isso que é corruptível, maculado, propenso ao mal, vai se revestir de quê? De incorruptibilidade. E sabe como é que vai ser essa vida de incorruptibilidade? No Éden, por exemplo, antes de Adão cair em pecado, como era a natureza de Adão? Perfeita. Em que sentido? Isenta de propensão para o mal. Adão não tinha propensão para o mal. A tentação de Adão, sabe qual era? A tentação de Adão era de fazer o bem. Era de fazer o bem. Ele era tentado, violentamente tentado para fazer o bem. Mas depois do pecado, a natureza humana ela caiu, ela desceu do seu nível. Deixou de ser a imagem e semelhança de Deus para se tornar a imagem e semelhança do quê? De Satanás. É por isso que Jesus disse que o inimigo nada tem a ver, nada tem comigo. Porque em Jesus não havia nada que o culpasse. Agora Jesus, ele obedece perfeitamente essa lei. E segundo Ellen White, não sou eu que estou dizendo, Ellen White lá no Desejar de Todas as Nações, na página 762, ela vai dizer que nós somos aceitos e salvos, sabe pelo quê? Pelo mérito de Cristo, pela obediência de Cristo, não é pela nossa obediência, está lá, 762, pela obediência de Cristo e mais, pela perfeição de Cristo. Ficou claro? Pela perfeição de Cristo, pela obediência de Cristo, não é pela nossa, porque se fosse pela nossa, estaríamos perdidos para sempre. Não há um justo sequer, como diz Paulo em Romanos 3, verso 10, não há um justo sequer. E lá em Isaías 64, a nossa justiça é como trapos de imundícia. Veja bem, a nossa justiça, ou seja, o que temos de melhor. Ouviu? Pega aí o que você tem de melhor. De melhor. Lá diz que é como trapo de imundícia. Pastor, mas como é que a Bíblia chama a gente de justo? Como? Eu sou justo? Você é justo? Eu não sou.
Mas Ele, no mérito dEle, na graça dEle, Ele me torna justo. No mérito dEle, na obediência dEle, etc. Bom, esse é outro assunto, eu só quis explanar um pouquinho mais para ninguém sair com dúvida daqui, tá? Então diz aqui, ó, o que não foi abolido? Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então a lei não foi abolida. O que não foi abolido? E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Depois, por que então chamamos esses livros de Velho e Novo Testamento? Por quê? Por quê? A resposta está aqui. Para não dizerem que isso é coisa de adventista, eu trouxe uma enciclopédia não adventista, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Antigo Testamento, conjunto dos livros bíblicos anteriores aos Evangelhos. Tertuliano e Orígenes, no século II, deram esse título, baseado em 2 Coríntios 3,14, ao primeiro e maior das 2 divisões da Bíblia. É a Antiga Aliança, ou pacto entre Deus e os homens antes da vida de Cristo. Quem é que deu o nome de Velho e Novo Testamento na Bíblia? Tertuliano. Foi Jesus? Foi Cristo? Foram os profetas? Foram os apóstolos? Foi quem? Tertuliano, no segundo século. Qual é o verdadeiro nome da Bíblia? Está aqui, ó, Marcos capítulo 12, verso 24. Errais por não? Escrituras. Examinai as Escrituras. Toda é divinamente inspirada. E a Escritura não pode ser anulada. Oráculos de Deus, palavra de Deus. Oráculos de Deus, como diz em 1 Pedro 4, verso 11. Pastor, mas é pecado chamar de Velho e Novo Testamento? Não. Você pode chamar, sem problema. É o nome que se conhece hoje os livros, desde que você tenha a compreensão correta. Não tem problema nenhum, tá bom? Quando alguém chamar Velho, Novo Testamento, até mesmo eu sempre falo Velho Testamento, Novo Testamento, porque é a maneira como as pessoas conhecem. Não tem problema, desde que a gente saiba qual a compreensão correta. Tá bom? Observações. Paulo disse que o Velho Testamento foi abolido, e não? Segundo, o mesmo Paulo que disse que o Velho Testamento foi abolido, também disse, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então Paulo acreditava na lei e nos profetas. Continuando, evidências bíblicas de que Deus não muda, para a gente poder fechar o assunto. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Porque eu sou o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu me lembro que eu estive fazendo um trabalho missionário no sítio, e tinha uma comunidade de evangélicos ali, e eu fui lá, mas eu não ia para discutir, debater, eu ia para ler um texto da Bíblia e orar com as pessoas. Mas tinha um senhor lá, um rapaz, que era presbítero numa determinada igreja, e ele me puxou para o debate ali na frente de todo mundo. Eu disse, olha, eu não estou aqui para isso. Não, mas porque vocês adventistas, porque dizem isso e aquilo. Eu falei, olha, tudo bem, vamos conversar então. Nisso começou a juntar um monte de gente ao redor. Aí ele disse assim, esse negócio de lei, a lei foi abolida, foi extinta, a lei. Eu disse, olha, na minha Bíblia não diz isso não. Quer ver? Abri a Bíblia e li Malaquias 3, verso 6. Eu, o Senhor, não mudo. Aí ele disse, muda. Na frente de todo mundo, né? Falei, olha amigo, eu vou ler de novo, eu acho que você não entendeu. Ó, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele, muda. Eu falei, olha, companheiro, abra sua Bíblia, por favor. Eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Ele abriu e todo mundo olhando. Agora leia para a gente, por favor. Aí ele leu. Porque eu, Senhor, não mudo. Mas mudou. Eu disse assim, então nós temos um problema muito sério.
alguém é mentiroso aqui. Eu não acho que seja Deus. Você acha? Porque é Deus dizendo eu, em primeira pessoa. Não é o profeta dizendo. É na primeira pessoa. Eu disse, olha o texto, está dizendo eu, o Senhor. Não mudo, você vai continuar chamando Deus de mentiroso? Aí ele se calou. E eu não gosto, sabe, desse tipo de coisa. Eu rapidamente reconduzi o assunto para não ficar aquela coisa chata, né, de disputa e tal. Mas depois eu me lembro que na semana seguinte, algumas pessoas que estavam na roda me viram na cidade, na rua, me pararam e falaram assim, olha, eu gostei daquilo lá, viu? Eu entendi, obrigado. A verdade é soberana. Ela predomina sobre a mentira. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Opa, o que eu fiz aqui? Observações. Se Deus disse que a sua palavra é eterna, podemos confiar? Isaías 40, verso 8. E é Antigo Testamento, tá bom? Entre aspas, viu? 4 minutos simbólicos. Simbólico? Literais. Eita. Aí eu termino. Se Deus diz que a sua palavra é eterna, podemos confiar? Isaías 40, verso 8, é um texto clássico e diz o quê? Seca-se e murcha o quê? Mas permanece quando? Para sempre, eternamente. E é Antigo Testamento. O profeta lá, nos escritos antigos, dizendo, a palavra, o que sai da boca de Deus é eterno e ponto final, acabou. Ao mesmo tempo, é uma profecia incondicional, porque está apregoando uma eternidade de algo, uma profecia incondicional, contínua e eterna. É uma profecia eterna, de cumprimento eterno, constante. Se Deus disse que sua lei permanece para sempre, podemos confiar? Está em Salmo 111, versos 7 e 8. Falando sobre a lei de Deus, soubeste que a fundaste para sempre. Falando sobre a lei de Deus. Terceiro, se Deus disse que o sábado é um sinal para sempre, podemos confiar? Está lá em Êxodo 31, verso 15, é um sinal para sempre. Quarto, não tem quarto não. Deus também afirmou que não devemos acrescentar ou tirar algo da Escritura. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis, nem para mais e nem para menos. Tudo que eu vos ordeno observareis, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada... Lembra que eu comentei ontem? Um pensamento, quando ele é repetido muitas vezes no hebraico, é porque é Deus querendo chamar a nossa atenção. Ele está dizendo, isso aqui é importante, guarda aí, é importante. Então, se alguém chegar lá no dia do juízo e falar assim, não, Senhor, eu entendi dessa maneira, tudo bem, olha aqui, quantos textos bíblicos? Não é possível que você não passou os olhos pelo menos em um. Opa, volta aqui, volta. E eu, irmãos, deixa eu voltar só mais um slide, eu já encerro. O apóstolo Paulo nos aconselha a não ir além do que está escrito, é o texto de Coríntios, capítulo 4, verso 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito significa buscar as respostas na própria, permitir que ela contextualmente dê as respostas. Todavia, a Escritura precisa ser lida e entendida segundo a lente do quem? De quem? De quem está lendo? É de quem está lendo? É na visão de quem? Do escritor. Do escritor. E interpretada com critérios coerentes. Tá bom? Por que eu termino com essa frase aqui? Pelo seguinte. Porque hoje existe a Bíblia feminista, a Bíblia LGBTista, a hermenêutica feminista,
a hermenêutica da conveniência, que eu vou chamar desse jeito, da conveniência. Todos eles interpretando a Bíblia à luz de quem lê. À luz de quem lê, não à luz de quem escreveu. E tem muito adventista caindo nessa armadilha. Fica aqui meu alerta. Na terça-feira eu vou encerrar com um tema e eu vou voltar nesse assunto. É possível, ainda é possível acreditar que haverá uma lei dominical? Porque está cheio de adventistas dizendo que não. Que lei dominical era uma profecia condicional para o tempo de Ellen White. E que não tem espaço escatológico para os dias finais. Está cheio de adventistas dizendo isso por aí. Então nós vamos na terça-feira esclarecer isso, se ainda é possível. E você vai perceber que sim. Que Deus abençoe. Obrigado. Agora é o dia do juiz, agora é? Bom, irmãos, feliz sábado para quem não chegou cedo. Quem gostou, levanta a mão e diga amém. A você aí de casa, nosso respeito, nosso abraço, nosso carinho. Muito obrigado por nos acompanhar. Espero que tenham gostado. Se você desejar participar, encaminhe alguma pergunta através aí das redes sociais. A equipe vai fazer chegar a pergunta aqui e a gente repassa para o pastor, passa seu contato e nós iremos tentar, através do pastor, encaminhar uma resposta para a sua inquietação ou para a sua dúvida. Neste momento, nós gostaríamos aqui para a plateia 3 perguntas para que nós possamos interagir melhor e entender melhor o assunto que foi explanado pelo pastor Gilberto. Douglas está se inscrevendo para perguntar? Fique em pé, Douglas, diga o seu nome e faça a sua pergunta. Pastor, o senhor falou em algum momento do campeonato com parênteses, mas o parênteses na verdade gerou dúvidas. Gerou dúvidas não, na minha cabeça já está consolidado, mas enfim. Filipenses no capítulo 3, versos 12 a 15, é exposto lá, inclusive o pastor Eliazar nesses últimos dias também falou sobre esse texto, o pastor Bulhon também fala sobre esse texto, em 2 níveis de perfeição. A perfeição absoluta, que vai ser nos concedida com a glorificação, e a perfeição dentro do plano humano, que seria, dentro de um contexto conceitual, uma perfeição relativa. Uma perfeição relativa. Em relação à perfeição absoluta que vamos obter na glorificação, e aí o próprio nome já diz, vamos obter a perfeição absoluta na glorificação. Mas deu a entender que nós não somos capazes de atingir a perfeição e não somos capazes de obedecer à lei de Deus. Eu tenho vários textos do Espírito de Profecia, pelo menos 8 textos bíblicos que nos exortam à necessidade da santificação. 1 Tessalonicenses 5:23, dentre outros. Mas eu queria só ler 2 citações do Espírito de Profecia, que apontam nesse sentido. Deus somente aceitará aqueles que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente sobre a obrigação de fazer o melhor e de todos é requerida a perfeição moral. Parábola de Jesus, página 174. O outro texto, manuscritos, página 148. Nosso Salvador não requer impossibilidade de pessoa alguma. Ele não requer de seus discípulos coisa alguma para cuja realização não esteja disposto a conceder a graça e força. Não chamaria para ser perfeitos, caso não dispusesse de toda a perfeição e graça para conceder àqueles a quem conferisse tão alto e santo privilégio. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque deu a entender que só existia um tipo de perfeição que nós não somos capazes de atingir. 3 minutos para responder. Simbólico. Ele foi profético, o pastor é literal. Tá bem, qual o seu nome, meu amigo? Douglas. Eu não tenho como lhe responder assim em 3 minutos isso, porque assim, talvez eu aborde esse assunto na segunda, amanhã à noite, né? Amanhã à noite, eu pretendo, o tema de amanhã à noite vai ser a suficiência da graça e a insuficiência da cruz. Esse é o tema.
Já bem intrigante, né? A citação de Ellen White que você apresentou, ela pode ser confrontada, por exemplo, com outras citações dela mesma. Por exemplo, quando ela diz assim, que nós não podemos obedecer perfeitamente à lei. Ela diz isso. Ela diz. Agora, a pergunta, na verdade, é como conciliar uma citação como esta com outra que parece ser contraditória. Não é contraditória se a gente fazer uma análise contextual. A aplicação hermenêutica a gente faz não somente no estudo da Bíblia, a gente faz também nos escritos de Ellen White, né? E então, por exemplo, quando ela diz, o texto que você citou, que você apresentou, o outro assunto que eu apresento mais de 70 ou 80 textos de Ellen White, contrários. Eu ia pedir meu celular, porque eu tenho também separado, mas já que você deixou prontinho aqui, obrigado, Eleazar. Só para concluir, depois eu leio, só para concluir o raciocínio. Então, como eu estava dizendo, a mesma Ellen White, ela vai dizer, ou ela vai se posicionar de maneira contrária. O que não podemos fazer é, por exemplo, uma pessoa pegar todas as citações dela que favorece o pensamento de, por exemplo, que não é possível obedecer à lei, e ignorar aqueles em que ela diz que é possível. Por outro lado, também a outra pessoa não pode ser desonesta em pegar as citações dela que falam que devemos obedecer perfeitamente, ignorando as demais onde ela tem um pensamento contraditório, ou aparentemente contraditório. O que é o correto a ser feito. É isso que pouca gente faz, Douglas. Talvez por não conhecerem critérios de interpretação. Na escola, porque tem gente que demoniza a interpretação. Um dia desse, um rapaz, um adventista mesmo, disse assim para mim, esse negócio de hermenêutica é coisa do diabo. Aí eu perguntei, você não estudou português na escola? Lá você aprende a fazer interpretação de texto. É do diabo? Hermenêutica é a interpretação do texto, que faz uma análise, uma avaliação de acordo com o contexto. Percebe? Então, o que muita gente faz é exatamente isso. Pega um texto isolado, que na teologia a gente vai chamar de texto-prova, onde a pessoa pega aquele texto e parece que, na cabeça da pessoa, parece que aquele texto é o único sagrado, é o único que foi revelado em primeira mão do trono de Deus. Os outros parece que são de segunda categoria, de segunda revelação. Então, só estou fazendo essa introdução para a gente levar em consideração isso, porque não adianta pegar um texto, mostra outro, se a gente não entender o cerne da questão, da discussão. O Eleazar puxou aqui para mim. Se eu fosse pegar o meu, ia demorar um pouquinho para achar. Vamos lá. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, antes da queda. Mas deixou de o fazer. E devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída. E é nesse contexto em que eu falei, só corrigindo uma fala que você apresentou, você disse assim, que você disse que não é possível guardar a lei. Eu não disse isso. Eu disse, não é possível guardar perfeitamente a lei. Eu deixei bem claro isso. Continuando aqui, mas deixou de o fazer. E devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída. E não podemos tornar-nos justos. É o que Paulo descreveu em Romanos 3, verso 10, por exemplo. Visto como somos pecaminosos, profanos, e Paulo em Coríntios vai chamar a gente de ímpio, e está falando do justo, vai chamar a gente de ímpio, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos. Aí vem o pensamento de Isaías 64, que a nossa justiça é como trapo. O melhor que nós temos é como trapo para Deus. É aí que entra o papel da graça. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Então, só reprisando, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Ellen White é a mesma autora do texto que você apresentou. Por isso que eu fiz essa introdução contextual. A gente precisa estudar Ellen White da maneira como estudamos a Bíblia, levando a sério critérios de interpretação.
a gente aplica a hermenêutica nos próprios escritos de Ellen White. Porque o que é hermenêutica? Só para fechar essa resposta, tá bem? Porque o tempo já acabou. O que é hermenêutica? Hermenêutica, eu traduzo a hermenêutica da seguinte maneira. Hermenêutica, obrigado, pastor Eleazar. Isso é uma benção, viu? Isso é uma benção. Eu traduzo a hermenêutica da seguinte maneira. Hermenêutica no contexto espiritual, hermenêutica é Deus impedindo o ser humano de interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, a sua maneira de pensar, as suas concepções pessoais, preconcepções pessoais. A hermenêutica tenta proteger o texto da minha interferência, de colocar o meu pensamento no texto, de colocar os meus sentimentos no texto, de colocar as minhas impressões no texto. Quem segue criteriosamente a regra de interpretação, você cria uma redoma, uma muralha em torno do texto para a gente não interpretar o texto com a nossa influência. Tá bom? Ok. Tem não, mas a misericórdia de Deus é maior do que a nossa. Só uma questão que foi enfatizada justamente no debate, inclusive o senhor participou na live que foi feita. Ficou bem claro naquela live, o pastor Eleazar deixou isso bem claro, 2 níveis de perfeição. Ah, sim, verdade. Foi o que eu falei, a perfeição absoluta e a perfeição relativa. O que ela chama a atenção aqui é a perfeição relativa dentro daquilo que o ser humano pode dar. E não a perfeição, Deus não, inclusive o próximo texto deixa claro, que Deus não vai pedir algo que o ser humano seja incapaz de oferecer. Mas o que ela, justamente, a perfeição que ela pede é a perfeição que nós podemos ofertar. O que os irmãos podem muitas vezes estar pensando é justamente que eu não posso chegar a esse nível de perfeição, não o absoluto, mas o relativo que ela chama a atenção no texto. Me deixa eu gastar um tempinho mais minuto aqui, de misericórdia. Por favor. Mas é simbólico, né? Douglas, eu entendo o seu ponto de vista e eu encaro isso como um zelo. E você está certo em ter o zelo, isso é importante. Tá bem? A gente não pode pender por liberalismo, isso é fato, tá bem? Fique claro isso, acho que a preocupação dele é exatamente essa, é uma preocupação minha também. É nossa também, do Eleazar também. Em Filipenses, quando Paulo retrata, quando fala das 2 perfeições, ele fala exatamente uma perfeição, mas eu não vou chamar perfeição relativa. Essa palavra é muito perigosa. Eu vou dizer perfeição da maneira como Ellen White descreve, na nossa esfera humana. Ellen White fala, Jesus na dele e nós na nossa. Então eu vou usar esse termo, é melhor do que a expressão relativa. Então Paulo está falando de dois tipos de perfeição. Uma perfeição que eu alcanço diariamente com renovação de vida, transformação do coração, deixando de ser orgulhoso, deixando de ser egoísta, entenderam? É uma luta diária, constante, ascendente, e vai até o fim desse jeito. E a segunda perfeição que Paulo fala é a perfeição que a gente vai alcançar quando houver o dia da glorificação, como você mesmo mencionou. Ok? Estamos em paz? Rapidinho, só concluir. Aí o seguinte, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não se interpreta a palavra perfeição na língua hebraica ou grega com os critérios linguísticos da nossa cultura. Se você for ao dicionário, na nossa cultura, a palavra perfeição, sabe o que significa na nossa cultura linguística? A palavra perfeição significa quando você chega no limite, não tem mais nada a crescer. Gente, no limite, só Deus. O conceito exato, sim. Perfeição plena, absoluta, nem os anjos do céu. Somente Deus. Satanás pretendeu isso. E caiu. Então nós temos que analisar o conceito de perfeição na cultura linguística, o conceito de perfeição na cultura semítica, na cultura hebraica. Tá bem? Que lá o significado, o sentido é outro, diferente da nossa cultura. Sim, de obediência, foi o que eu falei. Obediência, não perfeita, como Ellen White mesmo descreve. Mas nós podemos e devemos obedecer, sem sombra de dúvida. Na nossa esfera, exatamente, por causa das limitações que a natureza impôs, por causa do pecado. Irmão, seu nome e a sua pergunta. 1 minuto para a pergunta. 1 minuto, rapidão, objetivo. Tá, joia. Eu fiquei muito feliz em estar aqui hoje
A gente de passagem, viagem, parou aqui. Seu nome, meu querido irmão? Leandro, a gente vem de Caruaru. Caruaru. Pastor, bem. eu ouvi algo muito especial aí, muito coerente. O senhor falou que a lei ali dos 613 não se subdividem. É real. E que a gente, didaticamente, trabalha com civis, cerimoniais, dietéticas e a moral. Ótimo. Eu posso dizer, então, que essas leis não passaram. Aquela divisão lá do Antigo e Novo Testamento, de fato, não existem biblicamente. Só a questão do testamento em si, o sangue de animais, o sangue de Cristo. Se eu entendi bem, e o senhor já pode sinalizar aí, essas leis elas continuam vigorando, pelo que o senhor falou. Só que elas passaram ali, por exemplo, a cerimonial, ela não foi abolida. Jesus a cumpriu ali e hoje ela continua acontecendo, só que em um plano espiritual, onde Jesus faz em algo, um santuário erigido por mãos do próprio Senhor, onde ele me ministra. Certo? As dietéticas, nós adventistas também continuamos dizendo, é para seguir ainda. A moral também. E eu fiquei agora na dúvida, e a civil? A lei civil, é claro que as leis civis contemporâneas não retratam a mesma essência das leis civis do tempo, por exemplo, de Moisés. As leis civis atendiam uma necessidade civil da época, mas essa lei ela pode sofrer alterações de acordo com as necessidades, mas a base, o alicerce da lei civil é a lei moral. O princípio. O princípio, exato. Então eu posso, ao estudar a Bíblia com alguém, dizer, as leis que Deus deu lá, continuam todas sendo válidas. No mínimo, os seus princípios. Isso, exatamente. Fechado. Ok? Compreendido? Naturalmente. Atendia a necessidades da sua época. Ok, vamos agora à última pergunta. Quem deseja? Não havendo. Matusalém. Tá. Ali o irmão Antônio, por favor. Como eu disse, a lei civil ela atendia uma necessidade específica da sociedade, do viver em comunidade. Os direitos de propriedade, por exemplo, questões que envolvia as sequências ou consequências de latrocínios, de roubos e outras coisas mais. A lei civil, sem a lei moral, ela perde o seu valor, do ponto de vista espiritual. É como hoje, por exemplo, se a lei civil diz que pode uma pessoa se casar um homem se casar com 2, 3 mulheres. Ela perdeu a sua essência, do ponto de vista espiritual divino. Ela perde a sua essência, ela se afasta do seu alicerce, que é a lei moral de Deus. Ok? Obrigado. Ok, vamos ficar em pé, pedir ao pastor para fazer uma oração. Josias, tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu só queria fazer uma pergunta que é uma pergunta que talvez para nós tenhamos entendimento, mas quando você diz da questão da natureza de Cristo, que ele não podia ser tentado, e depois disse que ele foi tentado em todas as coisas. Então, como nós podemos ver um Cristo que ele, tipo assim, a princípio, o que dá a entender então é que ele teve, de certa forma, em alguns pensamentos, uma vantagem natural sobre nós e por isso ele venceu. Entende? Ok, vamos fazer o seguinte, em respeito aos irmãos que já se colocaram em pé para a oração, o pastor faz a oração e responde a pergunta dele, sem prejuízo da resposta do irmão, beleza? Oremos então. Pai querido, obrigado por esse momento de estudo. Como é gostoso, Senhor, estudar a Tua Palavra de maneira criteriosa, que nos enche de gozo, de alegria, de saber que estamos no movimento certo, que levanta a bandeira da verdade, que é o remanescente, o último remanescente da história. Obrigado, Pai querido. Nos guia, nos proteja, aumenta a nossa fé, através do estudo da Tua Palavra, através da oração, através do envolvimento missionário, aumenta a nossa fé, Senhor, por favor. Derrama Teu Espírito sobre nós. É para a Tua honra e glória que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Resposta bem rápida. Em Hebreus, Paulo diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, não é?
Foi o pensamento que você levantou. Isso está lá em Hebreus. Bom, amigos, uma pergunta para a gente só provocar um pouco mais de curiosidade sobre o que ele mencionou. Lá em Hebreus, Paulo afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas. Eu pergunto, ele foi tentado como uma mulher é tentada? Então, como ele foi tentado em todas as coisas? Isso. Ele foi tentado como um idoso? Como um idoso ele foi tentado? Não, ele não era idoso. Vamos lá. Ele foi tentado como um homem casado? Não era casado. Então, qual o significado? O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer? Você que disse. Repete para a gente. Isso, então veja, se Ellen White afirma que em Cristo não havia propensão para o mal, por exemplo, Jesus foi tentado a olhar para uma mulher? Não. Ele disse, o homem que olhar para uma mulher e desejar, cometeu pecado. Jesus cometeu esse pecado? Jesus era tentado a roubar porque estava com fome? Não. Pelo contrário. A tentação de Jesus era sempre em fazer o bem. Vou usar esse termo, só para parafrasear. Então a tentação de Jesus era em que nível, em que circunstância? Em especificidade de tentação? Não. Mas em abrangência, em princípio de tentação. E Jesus foi tentado muito mais do que qualquer um de nós. Por exemplo, quando ele esteve lá no deserto, o diabo falou assim, tudo isso te darei. Por que o diabo não ofereceu para eles, por exemplo, trazendo para os nossos dias, por que não ofereceu para ele R$500? Um salário melhor na empresa, uma função melhor se você trabalhar no sábado. Por que o diabo não ofereceu esse tipo de coisa? Um carro, eu te dou um carro se você largar a mão desse negócio. Porque o diabo sabia que ele era o rei do universo. A gente cai por besteira, muitas das vezes, não é verdade? Mas o diabo sabia que precisava de um trunfo muito maior nas mãos, porque ele sabia com quem estava lidando. E mesmo assim Jesus não caiu, de forma alguma. Tá bom? Tem mais a falar sobre esse assunto, viu? Mas o tempo não permite, tá bom? Tem um estudo sobre isso. Depois a gente pode até passar para vocês. Até mais. Obrigado.